Você já teve a sensação de que o mundo está diferente e que as coisas estão acelerando para um desfecho final? Será que o que vemos hoje já foi previsto na Bíblia? Nesse vídeo nós vamos analisar algumas profecias bíblicas e de como elas se cumprem bem diante dos nossos olhos. E no final vamos refletir sobre o que isso nos ensina sobre Deus e como podemos reagir diante dessa realidade. A primeira coisa que vemos é o aumento da iniquidade e o amor se esfriando. Em Mateus 24, Jesus vai dizer o seguinte: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Esse versículo faz parte do sermão escatológico de Jesus e no primeiro século os judeus acreditavam que o Messias guerreiro viria para libertar o povo da opressão do Império Romano. O que Jesus mostra é um pouco diferente. Ele diz que aumentaria a perseguição e também o pecado, e muitas pessoas teriam a fé testada por causa disso. O que nós vemos hoje é o aumento dos crimes cada vez mais chocantes, aumento da corrupção e uma banalização da vida. Nas redes sociais existe cancelamento e ódio sendo disseminado o tempo todo e a banalização da fé e a superficialidade do amor ao próximo. Nós não devemos permitir que essas dificuldades nos tornem frios e nem insensíveis e que o amor de Deus deve ser cultivado no nosso coração o tempo todo. O segundo ponto fala sobre guerras, rumores de guerras e conflitos entre nações. Mateus 24 vai dizer o seguinte ainda: vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro reino. Nos tempos de Jesus, o Império Romano dominava e havia guerras entre províncias e contra o próprio Império Romano havia a tentativa de resistência. Mas no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída e muitos cristãos acreditavam que esse evento era um sinal do cumprimento dessas profecias. Hoje nós vemos conflitos armados, ameaças de guerra nuclear, guerras econômicas e tecnológicas acontecendo aos nossos olhos. O mundo sempre enfrentará conflitos, mas nós precisamos confiar em Jesus e nas promessas que Ele nos fez, de que a nossa pátria não é essa que nós estamos vivendo nesse momento, e sim com Ele na eternidade. O terceiro ponto é um que fica muito claro aos nossos olhos e é só a gente entrar na internet que nós vemos demais isso acontecer. Fala sobre falsos profetas e falsos mestres. Ainda em Mateus 24 vai dizer o seguinte: pois surgirão falsos messias e falsos profetas, realizarão sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. No primeiro século já existiam falsos profetas que prometiam a libertação política. E depois outros foram surgindo para usar a mensagem de Deus, a palavra de Deus, para benefício próprio. Nos nossos dias, o que nós vemos são pessoas utilizando da Bíblia para poder obter poder e dinheiro. Algumas doutrinas enfatizam apenas sucesso e prosperidade e nunca falam sobre arrependimento. É essencial discernir os ensinamentos que estamos ouvindo e ver se eles estão alinhados com o que diz a Bíblia Sagrada. Esse ponto é muito importante porque ele nos mostra algo que podemos fazer para contribuir com a volta de Jesus. Olha o que diz o texto: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam. Então virá o fim. Nos tempos dos apóstolos, a comunicação era muito limitada, mas mesmo assim o evangelho se espalhava. Paulo e os outros apóstolos e missionários, eles levaram evangelhos por vários lugares e mostraram a palavra de Deus para muitas pessoas. Só que o alcance deles era limitado. Hoje nós temos um alcance ilimitado e nós podemos contribuir cada vez mais para essa profecia se cumprir. Esse tipo de mensagem aqui é uma delas que pode ajudar nisso. Às vezes você não tem a coragem de colocar a cara diante de uma câmera para falar sobre o Evangelho de Jesus, mas você pode contribuir, por exemplo, compartilhando esse conteúdo, se inscrevendo no canal para poder ajudar que ele cresça e essa mensagem seja levada para mais pessoas e também seguir outros influenciadores ou pessoas que falam sobre Jesus, que você acredita que estão passando a verdadeira mensagem que deve ser pregada em todos os lugares. O que é dito nesse texto é que após a pregação de todo o evangelho para todas as nações virá o fim. Nós podemos contribuir com essa mensagem e mudar essa história para que chegue ao fim o que nós estamos esperando, que é Jesus vindo restaurar todas as coisas. Agora nós podemos dividir em 3 pontos que vão nos ajudar a entender a Bíblia Sagrada. Primeiro deles, o que esses trechos nos ensinam sobre Deus. Ele mostra que Deus é soberano e sabe tudo antes de acontecer e que nós precisamos estar preparados e firmes na fé. O segundo ponto é o que isso significa para a minha vida. Precisamos viver de forma consciente sabendo que o tempo é curto. E nossa esperança deve estar sempre em Deus e não nas coisas do mundo. O terceiro ponto vai dizer como posso aplicar isso nos dias de hoje.
Nós podemos fortalecer a nossa vida de oração e leitura da palavra, compartilhar o evangelho e amar as pessoas com sinceridade. Diante de tudo que eu falei até agora, fica uma pergunta. Você está preparado para o cumprimento dessas profecias? Não se trata de prever datas ou viver com medo, mas sim de estarmos firmes na fé e cumprindo os propósitos de Deus. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e comente aqui embaixo qual a sua opinião sobre esses sinais do fim dos tempos. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre em nome de Jesus.